Oizinho, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vou aguardar um pouquinho todos aqui. Hoje vai ser bem legal porque nós vamos novamente mexer com o verbo na arqueologia, tá? O verbo do santo grau, exatamente. Do signo arqueológico descrito dentro da Bíblia, tá bom? E hoje nós vamos abrir esse daqui, ó. Essa estelinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Nós vamos abrir essa estela, que é a Pedra do Sol Azteca. Ele é super importante, tá? Para a compreensão do verbo e do Santo Grau, conhecido pelos astecas também, não só pelos maias como pelos astecas, né? Na verdade, dentro de uma estrutura mundial e que envolve também a Ilha de Páscoa, tá? Os Rapa Nuis, de alguma forma totalmente conectada, tá bom? É uma mesma língua, só que é como se fosse inglês e português, entende? Fala a mesma língua, só que em letras diferentes. Então, por isso que os hieróglifos astecas vão se diferenciar da língua rongorongo, dos Rapanuis, vão se diferenciar das línguas egípcias, mas é a mesma língua, tá bom? Onde o grau ele é unificador. Então hoje nós vamos abrir isso aqui, ó, essa estelinha aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Tem várias coisas, ó, referente a ela que eu vou estar abrindo, que vale a pena estar participando. Quem chegou, ó, vale a pena, vamos convidar o pessoal, porque a letra é bem legal. É bem importante. Lembrando, gente, que ó, na live anterior, brigadinha, vamos chamando a galera aí, tá? Na live anterior eu tinha explicado o quê, ó? Eu tinha explicado de alguma forma, o calendário maia distribuído sobre o Santo Grau e seus números fixos. Lembra? Eu vou relembrar rapidamente, porque isso tem relação com a trezena do calendário asteca, tá bom? Então, vou lembrar rapidamente. O Santo Grau, lembra, cada quadrante aqui do Santo Grau, por causa dessa base 5, que a gente pode chamar de linha contínua ou sacrifício contínuo, é 50, porque o centro é 10, tanto é 1 como é 0, como é 10, como é 0, 1, metafísica. Então, nesse caso, a gente conta 0, 5. E ao contrário, né, como os chineses leem ao contrário, 50. 50, nessa leitura euclidiana pitagórica, tá? Que é como eu sempre vou chamar essa, quando eu falo leitura euclidiana pitagórica, é a metade do círculo e a metade de 4 quadrantes. 50 dividido por 2, cada quadrante vale 25. 25 mais 25 mais 25, a terça parte vale 75, tá? 25 mais 25 mais 25 mais 25, a quarta parte vale 100. Deixou de ser 10, quantificou para 100. Então, aquilo que era 10 virou 100, e na circunferência de coordenada 7 do signo arqueológico, a gente tem os 7.000 de Nostradamus, tá? E os mesmos 7.000 de Apocalipse 11. Então, é tudo corte trigonométrico de verbo, de linguagem, tá? Gente, é um verbo, é uma linguagem. Oizinho, seja bem-vindo. Ferreira, convido aí o pessoal. Vamos convidando porque hoje eu vou abrir a Pedra do Sol Azteca, tá? Que é super importante para entendimento. Então, o que nós temos aqui, o que eu apresentei para vocês, é um verbo, é uma linguagem, tá? Esse verbo, obrigada, Ferreira, seja bem-vindo. Essa linguagem, ela vai estar... tá? Ela vai estar descrita também como um problema histórico e arqueológico dentro da obra de um serzinho, um homem como você, né? Um humano como você, como eu, que foi exilado junto a Vitor Hugo e que chama Saint Ives, tá? Saint Ives, em o arqueômetro, explica o problema do Rama e do Cuxi, lá da época de Noé, tá? E da corrupção desse verbo, que é um verbo que a gente pode chamar
de verbo dos filhos de Et, que desejam a Canaã, a terra prometida, numa estrutura mundial, onde todos e para todos é distribuído a verdade dessa arqueologia, do poder dessa pedra, trigonometria, dentro de uma sociedade. E que você pode sim manusear altíssimas tecnologias com ela, tá? Então é isso que eu vou estar explicando hoje dentro desse verbo da antiguidade. O que acontece então? Esse verbo que deveria ser compreendido, maias também, todos, tá? Presta atenção nisso, ó. Esse verbo que deveria ser compreendido por todos foi então transformado em mito, tá? Em mito. E o mito então endeusificou a estrutura do verbo de forma a mistificá-lo e a ocultá-lo na sua compreensão. Vocês vão ver que a pedra do sol asteca, ela explica uma trigonometria de pulso da cosmogênese universal, através do entendimento de corte do santo grau carregado por Jesus Cristo, que foi crucificado como filho do homem por um poder de Césares, que não quer que o povo, senso comum, conheça essa verdade. Vamos divulgando, gente, porque hoje a fórmula é quente, tá? Então, o que acontece? Esse verbo, ele nada mais é do que o verbo que se torna Apolion, né, mito, pelos gregos romanos, pelos persas de alguma forma, em Apocalipse 9, e consequentemente Abaddon, esse poço dos fariseus, tá? Esse poço profundo e escuro dos fariseus, do problema de Labão e Jacó fazendo uma aliança, e dessa pedra que chamava luz dos filhos de Et e que se tornou por Nimrod Betel de betume, escuridão, ela vem então por Jacó e Labão numa condição pior de culto, tanto para Baal como para Bet, um único deus ou vários deuses, se transformar em Galeed, pedra Galeed, tá? Isso tá dentro da Bíblia. E ao mesmo tempo é explicado também por Saint-Yves em O Arqueômetro. Saint-Yves não era espírita, o discípulo de Saint-Yves jura de pé juntos que ele não era espírita, mas o tradutor da obra Arqueômetro acredita fiamente que Saint-Yves é espírita, sendo que o tradutor não era o discípulo que andava ao lado de Saint-Yves, que jura friamente que Saint-Yves nunca foi espírita. Então, Saint-Yves, quando ele resgata essa agartha, ao qual no centro desse sistema mundial não se vê a luz, é porque não se vê essa pedra. A luz dessa pedra, o sol dessa pedra, desse verbo arqueológico, tá bom? E que tá aqui, ó, vou mostrar novamente, que é uma trigonometria. Então, a iniciática, ela transforma a perceptiva do homem de forma a corrompê-la de tal forma que eles, então, vêm a acreditar, por exemplo, em várias frentes de culto pior, entre eles crucificação de ser humano que deve ser cultuado, isso é amor, né? Você olhar para uma cruz de um homem ensanguentado, mesas de satanismo onde se bebe sangue e tem a vida eterna. Então, assim, olha que ponto chega a redução cerebral do homem em função de uma arqueologia agora mistificada, tá? Tá bom, Marcos, eu não posso perder tempo, tá? Então vamos lá. Mas obrigada assim mesmo, cada um. Agora a gente tá assim, na verdade, gente, a gente tá aqui, não é mais pra terça parte, a terça parte é por escolha, vai ser a terça parte, entendeu? Porque a gente prova que 1 mais 1 é igual a 2, né? E se a terça parte não consegue enxergar, ter essa terceira e real visão, não é a quarta. Tá bom? E espero que a quarta parte não seja aquela que está profetizada no cavalo amarelo, que ele tem o poder com esse verbo, com esse conhecimento, de levar a quarta parte, mas se não fossem os escolhidos Mateus, naqueles tempos que são as profecias sobre profecias, aqueles tempos não se abreviariam. Então, por favor, acordem, né? Porque senão a quarta parte vai junto. Porque é através desses cortes trigonométricos que nós construímos a ARP.
que nós construímos propulsores sim para discos voadores, que nós construímos lasers, altas tecnologias, tá? E ao mesmo tempo equalizamos também um sistema mundial, porque o homem sem a tecnologia, ele não é nada, tá? Ele não passa de um animal, que não é. O homem, ele se diferencia da fauna e flora, isso está na Gênesis da Bíblia, tá bom? Então vamos lembrar, mais uma vez, essa importância do quadrante 50 e o quadrante, então, tem valor 25 na leitura do Santo Grau, tá? E a gente, então, vai agora... Lá era a divisão dos maias, né, do calendário do vídeo anterior, e a gente vai falar agora da Pedra do Sol Azteca, que ela é super importante, tá? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, se vai dar certo assim. Espero que dê. Vamos lá, então, ó. Essa pedra aqui é, na verdade, o que falam dessa pedra aqui, tá? Essa pedra aqui falam que é um calendário asteca, onde o centro, a imagem central dela, tá? É o Deus Sol Tonatiuh, Deus Sol Tonatiuh. Todos os que eu vi, mais ou menos, que são a par, né, da existência dessa pedra, que estudaram um pouco da arqueologia em razão a esta pedra, dizem que os mistérios, quer dizer, a pedra está adornada já de mistérios, como sempre a nossa ciência é incapaz de enxergar a realidade, porque o Santo Grau virou culto. Tá? Então, e a ciência relativa é uma ciência pela metade, pelas migalhas. Então, eles dizem que essa pedra, ela explica os mistérios da cosmogênese universal, tá? É um calendário que vai falar sobre a cosmogênese do nosso universo, na verdade, né? Ele fala de calendário, mas ao mesmo tempo fala dessa cosmogênese sobre o quinto sol, tá? E nós sabemos que o quinto, na verdade, deixa eu só fechar aqui. Peraí. Nós sabemos que o quinto, no sistema do signo arqueológico, tá? Ele é nada mais, nada menos do que o sistema do vício contínuo ou do equilíbrio. Vamos lá rapidamente mostrar, porque isso é super importante para se entender, tá? No sistema do signo arqueológico. Deixa eu só aumentar aqui. Aí eu acho que eu vou fazer por escrevendo aqui, que é mais rápido. Vamos lá de novo, eu tenho que explicar de novo. O Santo Grau, ele é um sistema de cordas dividido em 3 andares e 3 colunas, tá? Onde os valores fixos é 3, 3, 6 central, 4, 2, 2, 3 mais 2 de cada lado, 5, 5, e aqui a leitura euclidiana pitagórica, tá? Quando a gente pega sendo que 6 mais 4, tanto quanto 5 mais 5 é 10. Aqui pode ser, o que é o centro? O centro pode ser 0 na leitura, porque é binário também, ó. Você pode ler para várias direções. Essa percepção é super importante. É 0, 1, 1, 0, 1 ou 20, tá? Essa é a leitura do átrio do centro, tá? Sendo que aqui é o 20, o valor 2 maia. Quando eu falo 2 maia, eu tô trabalhando aqui, ó, nessa estrutura dupla. Então, o que a gente tem aqui, ó? Quando eu puxo a corda 5, 5, a gente tem uma simbologia egípcia da letra, língua de Canaã, tá? Ao qual na Bíblia, gente, na Bíblia, 5 cidades naqueles tempos, que é o nosso tempo agora, né, do Egito, né? São 5 cidades do Egito. 4 vão falar a língua de Canaã, que é a minha língua, e uma será a cidade da destruição, que é o do anticristo que vai ruir, tá? É mais uma profecia sobre profecia. Então, eu tô trazendo para vocês a língua de Canaã, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um sistema Anubis. Sistema Anubis, da balança. É uma balança, tá? Se é uma balança, eu tenho um elemento de valor 5, um elemento de valor 5, tá? Qual é a estrutura metafísica de sobreposição do sistema? Nós temos um elemento,
porque ele existe, é valor 5. Logo, um elemento, tá? Que são idênticos, duas bolinhas que seja, ou dois quadradinhos, tá? Ao mesmo tempo, anulados. 0. Por quê? Porque eles estão no mesmo equilíbrio. Se eles estão no mesmo equilíbrio, é como se eles não tivessem peso, tá? Então, é uma perceptiva de suma importância no signo arqueológico e metafísica, tá? De leitura, ok? Isso é super importante entender, ok? Então, nessa leitura aqui, peraí, deixa eu voltar aqui na imagem. Então, esse é o quinto sol, tá? Então, quando os astecas falam que essa pedra do sol, ela tá explicando o quinto sol, tá? Então, agora que começa o verbo, tipo assim, nós vamos falar do quinto sol, nós vamos falar do equilíbrio, já que a pedra do sol, ela fala de cosmogênese, nós vamos falar do equilíbrio dessa cosmogênese universal. Nós vamos falar como o universo se equilibra, ok? É isso que a pedra vai falar. Por isso que ela está falando desse quinto sol, dessa quinta luz, desse sistema de corte de equilíbrio, tá? Então, esse é o primeiro sistema do verbo. A segunda condição que a gente tem que analisar nessa pedra, e de suma importância, tá? Isso para abrir a pedra, tá bom? Vamos lá. É essa estrutura aqui, ó, dos raios, que tem a ver com o Runabiku Maia, tá? Também. Então, vamos contar quantos raios principais essa pedra tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora, se ela tem 8 raios, essa estrutura da pedra do sol nada mais é do que a própria estrutura da língua da estrela dos filhos de Et, hititas. Vamos lá ver os filhos de Et, ó. A pictografia hitita dos filhos de Et. Então, nós estamos falando agora uma mesma língua unificada, da escrita pictográfica cuneiforme. Essa daqui é a Sumério-Acádia transformada, daquelas que era da escrita pictográfica dos filhos de Et que desejavam a Canaã, conforme a Bíblia, e que tem a estrela de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontas, que diz ser a explicação de céu e Deus, tá? Então, essa mesma língua, antes da Sumério-Acádia, antes da prostituição do verbo, porque aqui isso daqui eu explico na minha obra Introíba de Altare Dei, e tem uma outra obra também, eu acho que é Nietzsche, o Anticristo que acorrenta, sobre o problema dessa miscigenação sumério-acádia, tá? Então, antes, brigadinha, sejam todos bem-vindos, tá? Compartilha, gente. Obrigada, Leandro. Então, antes, essa estrela que vai explicar a cosmogênese e a ousia, que é Deus, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela é a mesma leitura. Só que é como eu falei, enquanto eles estão falando inglês, os filhos de Et estão falando português. Entendeu? Mas é o mesmo verbo, tá? Porque nós temos 8 raios. 8 raios. Tá bom? Então, pronto. Então, o que essa pedra do sol tá falando? Ela tá falando dos números fixos do sistema de corte do signo arqueológico. Que são números fixos 6, 4, 5, 5, 3, 2, 3, 2. Leitura euclidiana pitagórica, tá? Onde, nesse caso, ela vai explicar o quinto sol, que é o sistema de pulso da cosmogênese em equilíbrio do nosso universo. Ok? Essa pedrinha maravilhosa aqui, asteca. Beleza? Então,
teu Sol, que está no centro, que é o quinto Sol, o Tonapolhuali, eu não sei falar essa língua, é um termo Nahuatl que significa contagem dos dias. E ele explica, então, que tem um período sagrado de 260 dias e que muitas vezes é chamado de um ano, tá? Vamos lá agora, gente. O que é 260 nas chaves do signo arqueológico de Daniel bíblico? O quinto Sol. Leitura euclidiana, valor 0, 50, cada quadrante vale 25. Nas chaves de Daniel bíblico, 1000, milhares, milhões, quer dizer que pode ser 2,5, 25, 0,25, 250, 2.500, milhares e milhões. Então, cada quadrante é 250 mais 10. É isso que a linguagem dos 260 dias a priori do sistema está falando e que eu vou explicar, vocês vão amar. Então, cada quadrante de valor 25, que agora é 250 porque a gente quantificou, tá? Está contido esses 260 dias, que é igual a um ano do calendário asteca, dessa pedra do sol asteca, que já é um sistema de corte, tá? Então, encontrando isso, esses 260 dias, na verdade, são 20 trezenas, ou seja, tem valor 13. Presta atenção no sistema. 20 vezes 13, 260. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que encontrar as trezenas no sistema do santo grau, nesse corte, e o valor 20, independente do valor 260. Vamos lá, então, primeiro, aonde está o valor 20? Não é 25? Quer dizer que 25 menos 5 é igual a 20. Não é 25? A mesma coisa. 25 menos 5 é igual a 20. 25, a mesma coisa. 25 menos 5 igual a 20. E a mesma coisa, 25 menos 5 igual a 20. Então, 2, 4, 6, 8, 5, 10, 15, 20. Então, eu tenho 4 valores, 20 igual a 80. Lembra daqueles 83%? 83,33% do calendário maia? E a gente tem agora 5 valores angulares de valor 5 igual a 20, o quinto pulso do sistema. É um corte, gente, presta atenção, é um corte trigonométrico, que está explicando que dentro de 4 partes agora, nós temos um valor, peraí que tá suja aqui minha, de maquiagem. A gente tem um valor, dentro de 4 partes, nós temos agora, em vez do valor 25 do sistema, nós temos cada quadrante no valor 20, equivalente cada um a uma curva angular euclidiana 0,25 ou que seja agora 5, tá? Lembra daquela sobra do calendário maia, gente? Aquela sobra dos 83, de 8,33, o tal dízimo da coisa. Então, seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos a oferta de um dízimo, vai, só para não ficar... Então, o que a gente tem aqui, ó? Presta atenção. Aquilo que era 25 virou 20, 20, 20, 20. Mais 20 é 80 no sistema sobreposto. Tá faltando mais 20 para 100. E aonde está esses 20? Contido nas partes angulares de cada quadrante de valor 5, 5, 5, 5, formando então mais 20. O mais 2 maia. É um sistema, entende? Trigonométrico. Agora vamos encontrar as trezenas.
A gente encontrou o sistema 20. Vamos encontrar as trezenas do sistema, tá? Lembra que no calendário maia eu expliquei que cada quadrante tem valor 25, quando dividido por 2, cada um 12,5. Tá? Mas que a gente pode dividir por 3, sendo que cada um vai ter o valor 8,33 daquele dízimo dos 83%, né? Em 3 partes. Então, aqui em 3 partes, aqui em 3 partes, aqui em 3 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos as portas de Apocalipse, as 12 portas contidas em cada quadrante quando dividido por 3. E 12 portas só é 13 portas quando mais um. Não é o mesmo pulso? 2, 4, 6, 8 mais 20. 12 portas mais um pulso. Então, essa é a relação das trezenas vezes 20 igual a 260, que é um quadrante 250 mais o 10, que é o valor central do signo arqueológico. É uma trigonometria de entendimento. Beleza? Isso é super importante de entender, porque isso daí é um pulso, um corte que vai abrir essa estela que, na verdade, explica cosmogênese e como manusear a alta tecnologia, tá? Então, esse quadrante, ele tem que ter o quinto o tempo todo. O corte do sistema do santo grau tem que ter o quinto elemento o tempo todo. No pulso, ele precisa ter sempre essa sobra ou esse a mais para se movimentar. E por isso que o valor 4, que indica movimento das 4 partes do 4 quadrante, vem a indicar movimento por causa desse sistema do quinto, que é o sistema do equilíbrio e da sobra angular. 1, 2, 3, 4... movimenta. 1, 2, 3, 4, movimenta angularmente. Esse é o sistema da coisa. E aqui, então, vai movimentando, tá? A pedra do sol. Que, na verdade, vocês vão ver que não é um calendário. É um calendário, mas é muito mais que isso, né? É uma coisa bem longa. Vamos lá, então. Então, entendendo esse pulso de forma bem ampla, tá? Bem geral, né? Alguns estudiosos, incluindo J.E.S. Thompson, ok? Sugerem que o Tonaporuali não estava baseado em qualquer fenômeno natural, mas antes nos numerais 13 e 20, que eu acabei de explicar para vocês, ambos considerando importantes na Mesoamérica. Então, o valor 1320 tem essa importância do sistema de portas do pulso do santo grau. 12 portas mais 1. 20 para cada quadrante de 4 partes, mais um quadrante de valor 20, tá? E assim vai, dando então o quê? O movimento. 4 partes que é a Terra, mais um sistema angular, movimenta. Um sistema angular movimenta do equilíbrio. Mas veja que interessante, na metafísica, o valor 5 da corda do signo arqueológico, ele é tanto mais 1, como ele é nulo. Ele tem uma relação intrínseca hoje com as descobertas do buraco negro, tá? Aquele momento angular do sistema do buraco negro, seria mais ou menos isso? Aonde quando o Einstein-Rosen, tá, teria essa relação mais profunda com a coisa, porque você tem um elemento lá, esse é o último pulso de entendimento do signo arqueológico, gente, porque você tem um elemento lá que é o espaço, ao mesmo tempo atemporal, nulo, mas se ele é espaço, ele tem tempo, porque é o tempo que defere ao espaço a distância, a profundidade. Seria essa a ideia a priori da coisa. Então esse é o grande sistema metafísico, entre aspas, misterioso da coisa. Mas que quando compreendido, você desenvolve altíssimas tecnologias, tá?
E aonde você também desenvolve essa condição de rasgar o tempo e espaço e entrar por ele e aparecer em outro tempo e espaço, tá? Aonde na minha obra, Conte a Eles, Alice e o Quinto Axioma Euclidiano, eu brinco um pouco com isso, tá bom? Então vamos voltar lá. Então diz que a pedra, o que essa pedra diz? Dizem, não é só um calendário, diz que ela indica a origem do cosmos. Ou os vários sóis desse cosmos, tá? E a nossa era é o quinto sol, que indica o movimento do 4. Então a gente já entendeu, né, que o quinto sol, que indica o movimento do 4, é na verdade um sistema que já, ó como já desmistificou. Não tem nada de quinto sol que indica movimento de 4, entende? Que a nossa era é o quinto sol que movimenta o 4. Não. Pode ter uma sobreposição metafísica de verbo que a nossa era finalmente vai entender esse quinto sol, desse movimento do 4, das 4 bases, né? Entender essa cosmogênese, essa origem do nosso cosmos e se modificar beneficamente, positivamente, finalmente. Olha que belo, né? Pode ser essa condição, tá? E é todo um querer, tá? Então essa é uma condição. Bom, então, na verdade, explica a origem do cosmos, que vai explicar, né, nesse sistema de movimento da coisa, do quinto elemento. Ok. Então, tá aqui, ó. Lembra? Aqui tá a separação das coisas. E agora, a gente vai explicar cada parte para entender melhor essa pedra do sol aqui, ó, que bonitinho, ó, tá? Cada parte. Vamos lá, então. Agora eu vou separar eu vou parar até uma parte, tá, gente? Depois não dá mais, porque senão vai ficar muito longo a explicação. Então, o que a gente tem agora? Nós vamos explicar agora, ó, eu vou explicar agora, rapidamente, a pedra em si, desde o seu centro até esse arco aqui, essa segunda bolinha aqui, tá? E depois tem esse anel, que é bem legal. Lembrando, gente, que na estrutura do calendário maia, estão vendo essa estrutura aqui, ó, 10, 7, e eu posso chamar de 100, tá? Então, aqui eu posso chamar de 7, aqui pode ser 10.000 e aqui 7.000, tá? Vai, por exemplo. Tá vendo essa estrutura do menor para o maior? Ou se aqui for 7, do maior para o menor, sendo que esse é maior e esse é menor, que é um sistema legal, super legal de metafísico sobreposto, tá? Então, vendo esses 3 anéis, quando eu fiz o calendário maia, 8,33, 75 e 100. Então, a gente tem 3 sistemas sobrepostos de corte, ó que bonitinho. E eu encontrei aqui vários cortes de sistemas, tá? Que são bem legais e que criam sistemas de força, sistemas de propulsão e força, atados, tá bom? Essa é a ideia dessa coisa aqui também, que ela vai estar explicando o motor central aqui, ó, aqui, explicando a origem do cosmos. Tá bom? Vamos lá, então, que agora eu vou explicar esse trem, tá? Então, vamos primeiro agora a essa condição. Lembrando que no meu canal do YouTube, Prevenindo o Essencial, que é a nossa perceptiva, né? Prevenindo o Essencial, eu vou tentar ver se eu deixo o link aqui. Eu tenho um vídeo que vai explicar sobre as etapas de iniciática maia asteca, tá? Abrindo várias pedras ali, né, nessa condição, ao qual acompanha a obra de San Ives, o arqueômetro, que explica o problema da obstrução Veda, da educação da coisa, tá? Aonde o carinha que tem para si o bastão, ou essa língua de corte, ou ele é o guerreiro jaguar, é o iniciado nessa trigonometria, o que não é sacerdote,
mas seria o verdadeiro escriba, que virou sacerdote peor, aculto, místico, tá entendendo? Então, essa ideia é importante entender. Então, nesse videozinho outro, vocês vão compreender mais. Eu vou deixar aqui o link depois. Então, vamos lá. O que acontece aqui, então? A gente vai agora analisar essa primeira pedra central do sistema, que é essa aqui, ó. Onde tem esse carinha com a língua aqui, ó. Ó, aqui, tá? Essa primeira pedra central. Ok? E conforme um vídeo, eu vou deixar também o link desse vídeo, da onde eu retirei algum entendimento. Nós temos aqui, em primeira instância... Peraí, deixa eu primeiro pegar... de jade, orelha de jade, corona de jade... Tá, é aqui mesmo. Peraí. O rosto do Deus Sol, tá? O rosto do Deus Sol, ao qual ele tem em si esse Deus Sol cheio de simbologias, né? Que é importantíssima essa língua aqui, ó, essa língua de corte. Ele tem em si, então, ele carrega cabelos loiros, tá? Os cabelos loiros, eles são vistos como raios de sol, tá? E estes cabelos, eles têm cortes no sistema, ok? Da pedra, que é o corte 6x5. Vamos lá de novo? Conforme a estela, a estela de Zer lá, lembra que eu abri no vídeo anterior? 5 dividido por 6 é 83. Lembra, o que é 83? 83, tanto é o sistema de corte aqui, 83%, porque aqui é 75%, como é 8,33 de cada parte de 25 dividido por 3 do quadrante. Ou o dízimo, 0,83 da coisa. Tá? Se eu falo 83, eu estou falando de 3 quadrantes mais 8,33, prestem atenção, que são 3 partes de força mais um dízimo de corte, que é 83 mais 8,33 da própria energia de corte dele, ok? Entenderam? Que é 8,33, por isso que Newton fala, não importa a massa, mais 10% de corte da força dele mesmo. 0,83, que é o arco do sistema 6x5, que a gente lê 5 dividido por 6. A tal terça parte mais o dízimo. Mais a ofertinha, tá bom? A terça parte que vai para o saco, mais uma oferta da quarta, se não entender a coisa. Olha que coisa base. Isso é metafísica de leitura, tá? Porque eles lá de cima, meus amiguinhos, não estão para brincar não, tá? Ou o homem acorda ou acorda. Então, vamos lá de novo. Então, olha só que bonitinho. Eles não deram de presente essa sabedoria à toa para vocês. Tão para justificar o problema de todos, tá? E fazer com que vocês realmente tomem a devida escolha, ok? Porque a coisa vai se cumprir em tudo, tá? Só uma dica. Bom, então vamos lá. Então, que bonitinho. Então, o que a gente tem aqui, meus amados? 6x5 dos raios do cabelo do sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6x5 do arco. Então, esse Deus Sol, ele vai explicar o corte dos raios da energia. Este Deus Sol central, iniciado na trigonometria do grau, vai explicar os cortes proporcionais para manusear energia nessa pedra do Sol e criar lasers, até portal para passar de espaço-tempo aí, tá bom? Ok, então essa é a primeira importância dos cabelos, tá? Em seguida, o que a gente tem? A máscara do sol
Veja que a máscara do Sol, ela está em equilíbrio, 2 por 2, e é equilibrada nos olhos. Porque a ideia aqui agora é que o Sol, ele é mascarado pelo equilíbrio ao qual internamente é assimétrico as suas reações. Vamos lá de novo? É a mesma coisa da tabela de Fermat com o santo grau, por isso que Newton estudava os feixes de luz, na perceptiva da luz. A luz, ela tem como velocidade uma constante 30. Vamos arredondar aí, né? 3.000, não sei o que lá. Dentro dessa constante, ela tem as faixas de luz todas variadas. Então, essa ideia da máscara é essa forma de expressão, que o Sol, ele é mascarado no seu equilíbrio como luz, parece uma constante, mas internamente ele tem um corte assimétrico 6 por 5. Tá? Então essa é a condição da leitura. Então veja, a leitura, ela fala isso, enxergue essa importância. Tanto que você pode ver que a máscara, ela segue o formato dos cabelos, ó. Então, enxergue esta importância do sistema. Enxergue o equilíbrio de um sistema que internamente é assimétrico, tá bom? Então, essa é a importância do verbo. Em seguida, nós temos o nariz de Jade, tá? Jade, ó, e veja que esse Jade, ele tá dividido por 3 por 1 por 1, que seria 3 por 2, porque aqui é o mesmo elemento, maior e menor. Aqui são 3 elementos iguais, aqui são 2 elementos iguais, então seria 3 por 2, sendo que 2 de 3 tem a mesma altura, e 1 de 3 uma altura diferente, e que aqui, ó, 2 elementos iguais, um é maior que o outro. Então, a gente tem um sistema 2 por 1 e 1 por 1, sendo que um é maior que esse, tá? Ou um sistema 2 por 1, certo? Aonde aqui tá 2 partes e aqui uma parte menor, tá? O nariz de Jade, a narigueira de Jade, ela é importante, e o Jade era muito usado pelos astecas, né, e os maias, porque o Jade, ele tem uma coisa super importante na sua estrutura como pedra. Além de ser uma pedra muito bruta, né, que chega a ser até como aço, né, de tão forte que ela possui dentro de si 2 minerais importantes, que é a nefrita e a actinolite, tá? Na Pedra do Sol, nas lendas da Pedra do Sol, a asteca diz que 2 deuses tiveram que se sacrificar para formar o universo. Seria essa mais ou menos a ideia. Logo, nós entendemos que 2 elementos se fundiram de forma a criar o universo, aonde isso está escrito subjetivamente por verbo, por representação, na pedra jade. Porque a pedra jade, no caso esmeralda, tá? A verde esmeralda, que eu vou explicar porque ela é importante e porque ela está aqui no povo asteca. Ela é a junção desses 2 elementos internos, um mais fraco e um mais forte, tá? A nefrita e a actinolite, tá? Aonde a jade imperial, ela é verde esmeralda porque ela possui em si o cromo, que é importante para o manuseio de eletromagnetismo. Aonde o cromo tem número atômico, e agora a gente vai falar de um codex por trás do codex do verbo, tá? Não vou explicar isso sobre o codex agora, mas é super importante entender. Aonde o número atômico é 24, dos 24 anciões, e a massa atômica é 52. Vamos lá, ó, gente. 13 das trezenas da Pedra do Sol, vezes 4 partes daqueles 4 quadrantes do movimento, é o valor 52, tá? Então, o que essa pedra ela vai explicar? A Pedra do Sol asteca, que foi criada sobre ela, então, um codex, tá?
ao qual uma parte do nosso universo hoje mundial lê esse codex, que não é nada de iniciado 33, você infelizmente você é totalmente enganado, tá? Não, nem Illuminati é uma casta muito fechada, que seriam os nazistas mesmo dos projetos Paperclip, né? Os projetos secretos dos secretos ali. Então uma parte lê esse codex arqueológico e a outra parte é o senso comum. É a terça parte aí que se dane. Seria essa a ideia da coisa deles, coisa deles. Tá? Mas como há uma inversão, né, pessoas também dentro desses secretos dos secretos que também não aceitam mais essa loucura desse povo homem louco, né? Então inverteu a coisa. Então o que a gente tem aqui? A pedra do sol asteca, ela vai explicar como se manuseia essa energia através de cortes, aonde um dos sistemas de sugestão seria como, seria mais ou menos a ideia de se retirar um elemento da pedra jade, que é super dura, que seria o cromo. Entendeu? Como, por exemplo, os cortes levam, vocês vão entender isso logo, eles levam a ideia de que se você fundir a pedra a um tal parâmetro, você então retira dela o cromo, seria uma substância. Então você precisa então ter os cortes ideais para conseguir retirar essa substância ideal. Entende? De qualquer elemento fenômeno. E nesse caso, eles estão colocando como observação uma pedra extremamente dura como aço, tá? Então, se você entende esse corte, se você faz isso sobre uma pedra, imagina sobre outra qualquer coisa, né? Então, é um sistema de corte que ele vai estar explicando. Beleza? Essa é a ideia da leitura, da perceptiva da leitura, tá? Aí nós temos aqui, ó, as orelhas, tá? De jade. Veja que a orelha que está no setor de equilíbrio da pedra é um anel e um ponto verde interno, tá? É um anel e um ponto verde interno, mas está no sistema 5x5, equilibrado. Uma substância, olha esse anel aqui em cima na coroa, que foi retirada, aonde dentro dela existe um elemento. E o elemento é um desses daqui, ó, da pedra jade. Tá vendo? Então é isso que a pedra do sol vai explicar, como manusear a energia de forma a conseguir retirar elementos de sistemas como uma pedra dura, que é a jade, que tem a dureza de um aço, entende? Que tipo de forno? Lembrando que as escritas maias falam muito sobre forno. Que tipo de forno é esse que você vai construir? Tá? Essa que é a ideia da coisa. Por isso que eles cortavam e construíam pirâmides, tá bom? Então essa é a importância dessa pedra. Veja aqui, eu quero mostrar rapidamente, que é super importante. Aqui, ó. Olha o elemento aqui. O elemento aqui. Ó, esse elemento aqui, tá vendo? É esse mesmo elemento. Só que aqui, na verdade, ele tem 1, 2, 3, ó. Ele é o que tá aqui, ó, no nariz. E aqui ele só tem 2, ó, tá? Porque na cabeça você vai ter que separar assim. Onde eles estão? Aqui, aqui. Aí ele é transferido para cá, ele passa aqui, se equilibra, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, se equilibra, vem para cá, que eu já vou explicar esse sistema de giro aqui, tá? Então é esse elemento que vai estar então sendo transmutado e sendo passado aqui, ó, para dar movimento para esse sistema, para a pedra do sol. Ok, entenderam mais ou menos? Que é super importante, né? Então, o sistema é um forno, gente. É um forno, é um sistema de propulsão. É o sistema que você quiser, desde que você entenda os cortes. Essa é a ideia, tá? Então, essa é a importância das orelhas aqui, tá? Essas orelhas, então, ó, que é esses 3 elementos que tá na pedra jade, aqui no nariz,
no sistema de equilíbrio, ela precisa alcançar como produto um sistema de equilíbrio. É isso que ele está querendo dizer. Ela precisa respirar um sistema de equilíbrio para que então seja dividida, cortada, porque isso daqui significa corte, tá? Eu já vou explicar sobre esse símbolo. Para que ela seja cortada de forma ideal. Os elementos sejam separados de forma ideal dessa coroa, desse elemento principal colocado dentro do forno, tá? Que é um sistema que aparentemente é equilibrado, mas que tem cortes assimétricos internos dos raios, da energia, assim, por assim dizer. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, como eu já expliquei, essa coroa, tá, de flores, que na verdade é o elemento da jade, da pedra. É qualquer elemento, tá? Que seguindo esses cortes, você consegue tirar do fenômeno. Nesse caso, é a pedra jade, é o elemento mais... entre uma pedra jade e uma madeira, entende? A pedra, ela é a mais pesada, né? Ela é extremamente que nem aço, então você vai fundir e retirar o elemento que você quer dela. Essa é a ideia, tá? Então, finalmente, nós temos aqui um sistema super importante, que é o sistema de corte. Então, ele fala que tudo isso tem que estar baseado num sistema de corte, que é, então, a língua, que expressa a ideia de corte e faca. Ela deve ser cortada por um X pulso, tá? Conforme o santo grau, e de forma que o elemento alcance, então, o equilíbrio desejado. O equilíbrio desejado do elemento, gente, é o produto do sistema de corte, tá? Então, para que você consiga, o produto sempre é o equilíbrio daquilo que você tem como meta, no corte do sistema trigonométrico, tá bom? Então, veja bem, essa mesma faca, ela agora vai aparecer nesse segundo anel. Entendendo o anel central, agora a gente vai ler o segundo anel. E aonde ela tá? Ela tá exatamente do lado do guerreiro jaguar e aqui, ó, essa faca. Essa faca, ela tem a ideia de 2 gumes. É que nem a língua do Espírito Santo que tem corte de 2 gumes. É uma faca de 2 gumes. Ela também é o pedernal. E ela tem na sua estrutura, vamos ler ela aqui, ó, que é importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Ela tem na sua estrutura, conforme esse desenho, tá? Que tem o nome de Tequipati. Ela tem um corte de 8x4 e valor 5 de equilíbrio, tá? Então, aquele sistema de 8 raios dividido em 4 partes precisa do equilíbrio 5. Essa é a linguagem da faca. Esse é o verdadeiro entendimento da faca do guerreiro jaguar, que é o iniciado. Não tem nada a ver com corte humano e bebeção de sangue. Isso foi transformado na perspectiva arqueológica da língua para enganar você, arqueólogo. Certo? Por quê? Porque precisa que o santo grau seja pior, culto, ocultado. Ai, caiu. E mistério, tá? E mistério, seja oculto e mistério. Caiu uma coisa, fiquei empolgada. Certo? Então isso é importante entender, tá? Essa faca, então, ela está exatamente aqui, do lado do jaguar, do guerreiro jaguar. Tá? Então, o guerreiro jaguar, a gente agora vai falar uma linguagem metafísica. O homem que compreende esse corte cria um sistema de movimento igual ao cosmos e manuseia a energia, tá? Deixa eu só ver aqui. Essa faca também tem uma relação, como eu disse, de sacrifício, mas é verbo corrompido, de um sinal de 18 dias e 20º dia. Ela explica o 18 e o 20. O 18 e o 20. Lembra que o 18 é o Inal, se eu não me engano é o Inal do calendário maia, para 20, 20, 20, Tum, Bactum, Escambau 4. Então, 18, 20. O que é o 18, 20 no signo arqueológico, gente? Vamos lá, que é importante. Já tá acabando, tá?
Aqui é 3, não, aqui é 6, 3, 3. Pirâmide, pirâmide, 9, 9. 9 mais 9, 18. Essa aqui é o valor 18. Esse valor 18 está no papiro de Hindi. Esse valor 18 também é expresso numa mesa egípcia que eu vou mostrar, tá? E aonde está o 20? Conforme estelas astecas agora, 20 menos 5, angular euclidiano, tá? Do sistema. Tá? A gente está trabalhando em coordenadas de chaves, tá? Então, se eu perco menos 2 maia, tá? Vamos considerar o quadrante 20, conforme as trezenas astecas, é um sistema. Se eu perco menos 2 maia, eu vou para 18. Se eu ganho mais 2 maia, eu vou para 20, tá? E eu tenho, então, o movimento. Para cima, para baixo. O cisalhamento de Galileu, tá? O cisalhamento de Galileu, o que que é? Também tá nas profecias de Nostradamus, tá? Que é super importante entender. Por isso até que eu tô abrindo isso hoje. 3 mais 2, 5. 3 menos 2, 5. Então fica 3 mais 2, 5. 5 menos 2, 3 mais 2, 5 menos 2, 3 mais 2, 5 menos 2, é o Big Bang, ó. O Big Bang, o tempo e espaço, 1, 0, 1, 0. 3 mais 2, 5 menos 2, 3 mais 2, 5 menos 2, 3 mais 2, 5 menos 2, essa é a ideia. Só que o cisalhamento de Galileu trabalha diferente. Ele trabalha 2 mais 3, 5, menos 3, tal. Ele faz com que o valor 3 seja fantasmagórico, tá? Na ideia, e não o valor 2, tá? Que isso aqui também é importante. Mas que eu não vou explicar agora, tá? Que isso é importante para o desenvolvimento de sistemas, tá bom? Ok, então o guerreiro jaguar... Obrigada, gente, já tá acabando. O guerreiro jaguar, ele tem então esse entendimento desse corte de cisalhamento, por assim dizer. E é com base nesse corte 18 por 20 que ele faz 3 mais 2, 5 mais menos 2, 3 mais 2, 5 menos 2, 3 mais 2, 5 menos 2, 3 mais 2, 5 menos... Entende? Essa é a ideia de pulso. Então, essa é a importância, de alguma forma, do corte da faca, tá? Seria essa ideia de base geral, tá? Eu não tô falando que é uma ideia fixa. Essa é a plataforma de base perceptiva para desenvolver, então, os valores com 16 casas, que seriam, entre aspas, relativos. Não é relativo porque a gente não conhece, é relativo porque tem 16 casas, entende? Desculpa se eu não consegui explicar direito, mas é essa a ideia, tá? É porque eu sou uma criancinha na área, tá? Vamos lá, então, peraí, rapidinho, uma menininha. Peraí, ó. Deixa eu colocar aqui, tá aqui, que é super importante esse corte agora. Então agora eu só vou desenvolver algumas condições importantes da leitura da Estela aqui, para vocês entenderem agora como que a gente vai usar tudo isso dentro da Estela, e depois eu abro alguma coisa, se me der na telha de abrir, tá? Porque eu só tô provando como eu colaboro para a arqueologia. Mas eu tô cansada de colaborar de graça, tá? Isso só prova que o Brasil tá descumprindo a própria profecia, tá? E eles lá de cima estão até meio tristes com isso. Vamos lá, então. O que a gente tem aqui, então? Aqui, no sistema do Jaguar, a gente tem um sistema, tá, que precisa ser equilibrado de forma que o elemento passe para cá num corte ideal, tá? Então, aqui nós temos um pulso que deve ser distribuído, primeiramente, de que forma? Eu li dessa forma, tá? Então, esse daqui é um sistema de pressão com muitos elementos, tá?
Ele tem 3, 4, 5 elementos, sendo que aqui está tendo uma transformação desses elementos. Eu não li ela toda, mas tem corte aqui, tá? Então, esse aqui é o sistema principal da coisa, a priori. Ou esses elementos, porque tem uma cobra aqui embaixo e uma abertura do sistema, eles se batem aqui e fluem para cima, ou eles se transferem daqui para cá. Mas eu vou tentar explicar dessa forma, tá? Então, esse elemento lança um valor por aqui, de elemento para cá, que deve ser cortado de forma a entrar a cada um, ele precisa ser cortado de forma a entrar a cada 2. Tum, tum. Um entra, um fica. Um entra, um fica. Quando então tem 3 elementos aqui, esse corte agora vai pegar apenas um elemento, 2 elementos, ele pega 2. Então, entrou 1, formou 3, ele pega 2, guarda 1 e joga 1 para cá. É um sistema, entenderam? É um sistema de corte de pressão. Quando você trabalha, então, esses cortes de pressão, você consegue, então, um primeiro equilíbrio de corte, tá? Aonde agora você vai criar um outro corte e que esse corte desse sistema que acompanha esse daqui, ele tem mais pressão que esse sistema. Perceba que o sistema criou pressão, pressão, menos pressão, menos pressão, um sistema cruzado. Entende? E inverso, tá? Aí você alcança um novo equilíbrio, e aqui esse quadrado tem que ter menos pressão que essa. É aquele corte o tempo todo, 18, 20, 18, 20, 18, 20, tum, tum, tum. Essa é a pedra do Sol. É uma máquina de altíssima potência e pressão que corta, que explica como corta a pedra, tá? Através da energia. Certo? E aí o que acontece? Agora esse sistema aqui vai criar um novo equilíbrio de corte e repassar essa energia de forma a criar essa energia sempre tá pressionada. Você pode ver que aqui é derretido, a cabeça dele é derretida, ó. Aqui é morte, porque é muita pressão, muito aquecimento. Aqui já tá mais equilibrado, ele consegue respirar mais, tá? Então, aí esse sistema vem para cá, com mais pressão, e joga, então, é um sistema que sempre está sendo retroalimentado por ele mesmo. Seria essa a ideia. Tá? Isso até aqui, a leitura de forma muito ampla, tá? Lembrando que embaixo dessa pedra aqui, nós temos 2 serpentes desse maior anel, uma olhando para a outra com uma abertura de fluxo de controle, que também é super importante nos cortes do grau. Tá? Então, gente, essa é a Pedra do Sol Azteca, bem-vindo à nova era, né? A era da verdade, né? Vamos nos transformar esse mundo, certo? E tá aí, ó, o que essa iniciática, o que tudo faz, né? Com o homem, que é o próprio homem aprisionando você, homem, com a mentira para manter um estado sempre opressor, dizendo eles, conforme as profecias de Nostradamus, que estão comandando esse estado, né? E agora ainda mais com a liteira aos olhos deles, né? Por isso que eles estão se unindo ao anticristo, dizendo eles que não se deve dar pérolas aos porcos. Mas quem são porcos? Quem são porcos? São eles mesmos mentindo para um povo. Desde quando eles são deuses a ponto de dizer que você não é capaz de usar essa tecnologia para o bem, né? Façam-se leis corretas, façam-se leis que funcionem. Então eles estão lá, né, na verdade no poder só para roubar mesmo, não estão cumprindo nada, fazendo aliança com o anticristo e ainda dizendo que você não é capaz de carregar essa sabedoria. Ah, conta outra, tá bom? Então é mais ou menos essa é a estrutura do Apocalipse, infelizmente, que a gente está vivendo hoje. Lembrando que isso é uma linguagem universal,
prova a existência de extraterras, e os extraterras também que acreditam em Deus, na dignidade, tá? Eu sou a representante disso, através de Jesus Cristo, claro, que explica essa dignidade espiritual, porque ele nunca mentiu para você sobre o cálice. Por sinal, o Filho do Homem, Jesus Cristo, morreu por mostrar esse cálice, essa verdade, essa linguagem arqueológica ao povo, tá? Contrariando de frente um poder. Então esses extraterras, eles só estão avisando que agora é o momento da sua escolha, tá? Lembrando que vai ruir o anticristo. Se você escolheu esse norte, problema seu, terça parte. Um beijo. Até a próxima.